Graça e paz, amado e amada de Deus. Que alegria retornarmos com o nosso devocional, a palavra de Deus em família, para que nós possamos meditar mais uma vez, refletir sobre a palavra do nosso maravilhoso Deus e Pai, que nos amou tanto ao ponto de enviar o seu Filho amado para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna, a remissão dos pecados. Conforme está lá em João 3,16. Este é o amor de Deus. E é um privilégio, né? Não é só um prazer, uma alegria, mas é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus. O Senhor sempre levanta homens e mulheres segundo o seu coração, para levar o seu evangelho da graça a todas as pessoas. E crerão aqueles que foram destinados para a vida eterna. E eu oro ao Senhor que sejam todos vocês que hoje ouvem essa mensagem. Em nome de Jesus. Então vamos orar? Agradecendo ao Senhor por esse momento. Pai amado, obrigado, Senhor, por Tua graça sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por estes amados irmãos, Pai, que o Senhor, por Sua vontade soberana, fez com que tivessem o desejo de ouvir a tua mensagem, a Tua palavra. Pai, que elas não ouçam o ser humano pecador e falho que sou eu, mas a Tua voz através da palavra que é Tua, Pai. Eu sou apenas um instrumento para levá-la às pessoas. Abençoa cada um dos meus irmãos, para que sejam alcançados também pelo mesmo amor que eu tenho experimentado do Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos este momento a Ti, Pai. Que nenhuma distração venha a desviar, Pai, o coração dessas pessoas da Tua palavra. Neste momento, Pai. Que elas tenham, Senhor, um desejo verdadeiro, por amor a Ti, de querer Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero compartilhar hoje com vocês um texto do apóstolo Paulo, que ele escreveu à igreja de Éfeso. E, embora o texto esteja lá no capítulo 4, eu quero relembrar com vocês o que está aqui no capítulo 1. No capítulo 1 dessa carta, o apóstolo Paulo, ele começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, nós não somos cristãos, eles não foram apóstolos, nós não somos mestres, pastores, evangelistas, profetas por vontade própria, mas pela vontade de Deus, porque é Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Conforme o próprio apóstolo Paulo escreve à igreja de Jesus Cristo, que estava lá em Filipos, Filipenses capítulo 2, versículo 13. E isso que Paulo está iniciando dizendo, né? Então, aos santos que vivem em Éfeso, né? Aos santos, né? Todos aqueles que foram separados para serem de Deus. E eu oro para que vocês sejam separados para serem de Deus, portanto, santos. E são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. É assim que Paulo inicia a sua carta. E aí então ele vai revelar, amados, dos versículos 3 até o versículo 14, que nós fomos abençoados em Cristo, com toda sorte de bênçãos espirituais, que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis diante dele, que nós fomos amados, predestinados a sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, pela fé em Cristo, conforme também nos revelou o apóstolo João
no seu Evangelho, no capítulo 1, no versículo 12, e todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor da sua vida, Deus deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos dele. Filhos dele. Maravilhoso demais, amados. Fomos redimidos. Essa palavra remissão, redimido, significa que nós fomos resgatados. Nós estávamos presos, nós fomos aprisionados e escravizados pelo pecado, pelo príncipe deste mundo, mas então Deus revelou Jesus Cristo no nosso coração. E então naquele momento nós passamos a querer segui-lo e servi-lo como filhos de Deus. E por isso então Jesus pagou por esse resgate. E não pagou com dinheiro, com ouro, com prata, coisas corruptíveis, coisas que se estragam, coisas que o ladrão rouba, coisas que acabam com o tempo. Mas ele nos comprou, dando-se a si mesmo por nós. Ele morreu na cruz, ele se entregou, ele deu o seu sangue, a sua vida, para comprar a nossa, para nos resgatar da escravidão do pecado e para nos colocarmos no reino de Deus. E então, a partir de agora, Deus reina em nossa vida. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós agora, por amor a Deus, por sermos constrangidos com esse amor, então nós agora desejamos seguir e servir ao Deus Todo-Poderoso, que tudo fez por mim. Eu estava condenado à morte, mas Ele me resgatou daquela escravidão e nos levou agora para o seu reino, não apenas como servos, porque nós servimos por sermos filhos, e é isso que nos alegra, né? E é isso que esse texto nos afirma, filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, redimidos em Cristo, perdoados. Amados, um pecado nos afastaria de Deus e nos condenaria ao inferno, mas Deus nos amou tanto que veio pagar por este pecado, para que agora então nós pudéssemos segui-lo e andarmos agora numa santificação progressiva. Assim como foi a revelação de Deus na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, há uma revelação progressiva de Deus. A gente vai lendo, vai entendendo, vai se santificando, e aí então nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, conforme Deus nos relata lá em Gênesis, quando Ele criou o ser humano, à sua imagem e semelhança. Ele criou homem e mulher. O problema é que o pecado foi fazendo com que as pessoas se tornassem cada vez menos semelhantes ao Pai. E essa obra dele para conosco é para nos tornar novamente semelhantes a Ele, para que nós estejamos então no seu reino eterno e usufruamos de tudo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Amados, esse texto também nos revela que nós fomos feitos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Amados, o selo, para a gente entender esse contexto, era usado pelos reis para mostrar que aquilo era propriedade dele. Então, quando ele escrevia uma carta, ele selava com seu anel, com cera, e que mostrava, isto aqui pertence a mim, isso sou eu que estou dizendo. Jesus Cristo, quando foi sepultado naquela pedra, César, na verdade Pilatos, que tinha o anel real, então tinha a autorização de César para isso, ele selou a pedra, provavelmente com o seu selo, para mostrar, ninguém pode abrir aqui, isso é propriedade minha.
Então acontece que Deus está acima dele, acima de todo homem, e o anjo foi lá e abriu o sepulcro, e Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, aleluia, né? E ele cumpriu então toda a justiça, e aí ele subiu, depois de ter estado 40 dias com os seus apóstolos e discípulos, ele subiu aos céus e hoje está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele hoje é o mediador entre o ser humano, entre a humanidade e Deus Pai, conforme também nos relata a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. Só há um único intercessor entre a humanidade e Deus, Jesus Cristo, homem. Testemunho que devemos dar, né, em tempos oportunos. Amados, é outra verdade maravilhosa, porque Jesus, que é a palavra de Deus, que se fez carne, conforme está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se tornou humano e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa é a verdade. Então, Jesus Cristo, ele era homem, ele nasceu de uma mulher, conforme as profecias haviam indicado, que ele nasceria de uma virgem. Amados, Jesus, mesmo sendo homem, não deixou de ser Deus, pelos sinais, pelos milagres que ele fez. E que o apóstolo João vai dizer ali no capítulo, se não me engano é o capítulo 20, deixa eu confirmar isso, eu acho que vale até nós lermos, né, para não ficar a minha palavra, que é a palavra do homem, né? Isso, João capítulo 20, versículos 30 e 31, olha o que o apóstolo João fala a respeito do evangelho que ele escreveu. Por isso é importante ler o evangelho, amados, ler toda a palavra de Deus. Ela é toda inspirada e útil para o ensino, para a exortação, para o aprendizado, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, conforme também o apóstolo Paulo diz ali a Timóteo, primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ok, mas vamos lá, lendo aqui João, capítulo 20, verso 30. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o objetivo pelo qual o apóstolo João escreveu o Evangelho de Jesus Cristo. E voltando ao que eu mencionei anteriormente, é realmente a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados, este é o Evangelho que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 1, verso 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Amados, essa palavra só tem poder se você crer nela. E se você crer, ela é poderosa para te salvar. Te salvar de você mesmo. Te salvar do teu coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto. Ou seja, a nossa essência humana sempre nos enganará e nos levará no sentido contrário de Deus. Mas o nosso espírito tem o selo da promessa, que é o Espírito Santo Deus, que fala e testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O nosso espírito, ele luta contra a carne, contra a nossa essência humana. E quem decide, quem vencerá
é a nossa alma. Então que a nossa alma bendiga ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus feitos maravilhosos sobre a nossa vida. Amém? Amados, continuando, né? E esse selo, que é o Espírito Santo, ele é também o penhor da nossa herança. O que é o penhor? Penhor é uma garantia de resgate. Então, a gente pode ver isso, por exemplo, quando alguém pede um dinheiro emprestado na Caixa Econômica Federal e deixa ali um bem de penhor, de garantia. Se ele não pagar a dívida, aquele penhor paga a dívida que não foi paga conforme o combinado. E a pessoa naturalmente fica sem aquele bem, né? Então, ouro, algo de ouro, enfim, uma casa, um carro, né? Isso serve como penhor. Então, o dinheiro é liberado e aquilo fica de garantia. O Espírito Santo é a nossa garantia. Se nós não podemos mesmo pagar pelos nossos pecados, porque isso foi uma obra da graça de Deus através de Jesus Cristo, esse Espírito é que nos garante a vida eterna. É óbvio que tudo isso eu estou falando a respeito daqueles que fizeram de Jesus Cristo o Senhor da sua vida. E se Ele é o Senhor da nossa vida, nós buscamos obedecê-lo. Porque se nós não o obedecemos, ele não é o nosso Senhor. E nós voltamos a ser o Senhor da nossa vida. E se Cristo não é o Senhor da nossa vida, ele também não é o Salvador da nossa vida. Amados, nós não podemos buscar nas Escrituras as promessas de Deus se nós não estivermos dispostos a seguir os mandamentos, as ordenanças, as instruções de Deus. Esta é a evidência da nossa fé, a obediência, o esforço por isto. Deus não está preocupado com o nosso desempenho, Ele está preocupado com o nosso empenho. Nós precisamos nos esforçar. Jesus disse que o reino dos céus é conquistado por esforço. Ou seja, para que eu permita que Deus reine em mim, isso é o reino de Deus, eu tenho que me esforçar, porque o meu orgulho, a minha soberba e meu ego quer fazer a sua própria vontade. Mas eu preciso renunciar à minha vontade, às minhas paixões pecaminosas e crucificá-la na cruz de Cristo e permitir que Cristo reine no meu coração e na minha vida. Amados, então, é isso que Efésios capítulo 1 nos lembra e nos exorta a uma alegria e, ao mesmo tempo, a entender que nós fomos, sim, predestinados para sermos adotados como filhos, sim, amados, sim, perdoados, sim, feitos herdeiros, selados com o penhor do Espírito Santo. Tudo isso é verdade, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tudo isso é verdade, mas com um objetivo, para sermos, está no versículo 4, santos e irrepreensíveis diante dele. Busquemos então ao Senhor, firmados na sua palavra, conforme vimos que é o objetivo de toda a Escritura inspirada. Isso é buscar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força e de todo o entendimento. Intimidade com Deus depende de conhecer a Deus, conhecer aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele sente, aquilo que Ele deseja para nós. Ele nos guiou, Ele nos enviou a sua palavra, Jesus Cristo, na forma de Filho, e nos declara que é Ele o caminho, Jesus, a palavra, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos caminhar por Cristo, caminhar pela palavra, que é a verdade e que é a vida eterna. Amém? Vamos então agora a Efésios capítulo 4, e nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 6.
Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, porque Paulo estava numa prisão lá em Roma, de onde ele escreve essa carta. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, não dos seres humanos, porque eu não estou aqui porque os romanos quiseram me prender, ou porque os judeus me entregaram, não é por isso, é porque Jesus Cristo quer que eu esteja aqui. Essa é uma verdade importante para a gente saber. Às vezes a gente acha que algo está acontecendo e que não está sendo bom para nós. Mas precisamos entender que se nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor e confiamos nele, porque sabemos que tudo ele fará e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, conforme está lá na carta também de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Se nós entendemos essa verdade, então nós sabemos que aquilo está acontecendo pela permissão de Deus e com um propósito divino. Eu só preciso, não talvez entender, mas confiar que Deus está comigo, mesmo em situações que pareçam ser aflituosas, que sejam problemas difíceis, perseguições ou qualquer outro tipo de problema, até mesmo doenças, amados. Tudo tem um propósito na mão de Deus. Para o nosso bem, ou para o bem daqueles que Ele confiou para estar ao nosso redor e que nos observará naquele momento, para saber como um filho de Deus age diante de uma dificuldade. Amém? Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amados, o apóstolo Paulo não está falando aqui que Deus age por meio de todas as pessoas do mundo, mas por meio de todos os verdadeiros filhos de Deus. Então, veja que aquele que se entregou a Deus, então Deus está sobre eles, porque eles se colocaram sob o jugo de Deus. Sob o jugo de Deus. Amados, isso me lembra o que Jesus Cristo falou quando ele amorosamente disse assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão então descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é um convite. Saiam da escravidão do mundo e do pecado e venha e tome sobre vocês o meu jugo. Por isso que Paulo está falando aqui, né? Um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, age por meio de todos que o aceitaram como Senhor e está em todos, porque todos aqueles que fazem a vontade de Deus, conforme disse Jesus Cristo, ele e o Pai viria para dentro e faria nele morada. Glória a Deus por isso. Amados, a palavra de Deus é maravilhosa. Maravilhosa. Não tem como a gente não se apaixonar por ela. E não buscar ao Senhor, e não jejuar e orar,
e pedir que Ele nos ajude nesta caminhada, porque não podemos fazer nada de nós mesmos se nós não estivermos em Cristo Jesus. Eu queria chamar então aqui, amados, a atenção para vocês a algumas coisas. Primeiro, conforme está aqui no versículo 3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amados, o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, ele está fazendo uma oração ao Pai. Ele está orando ao Senhor. E ele vai falar ali, a partir do versículo 17, o seguinte: santifica-os na verdade. Ele está orando ao Pai. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amados, santificação, na verdade, significa nós nos separarmos dia após dia, na verdade, vamos nos tornando santos, separados do molde do mundo e nos transformando à imagem de Jesus Cristo. E essa santificação, ela vem pela verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia, amados, é a verdade. É a palavra de Deus. E é nela que nos santificamos. Quando nós, ao entendê-la, vamos transformando a nossa vida. Vamos abandonando as crenças e doutrinas humanas, as filosofias e tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Porque o nosso coração parou de confiar na criatura e passou a confiar no Criador, que tem poder para salvar. Só Ele tem poder para salvar. As religiões não têm poder para salvar. A filosofia, as boas obras não têm poder para salvar. Somente Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, tem poder para salvar. Verso 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Amados, Jesus santificou a si mesmo. Como ele fez isso? Segundo nós podemos perceber no Evangelho de Mateus, do capítulo 5, 6 e 7, onde Jesus Cristo, ele faz ali um sermão longo, mas ele começa no capítulo 5, em algum momento ele fala sobre a lei de Deus. Eu não vim revogar a lei. O que significa revogar? Significa anular. Significa desprezar, torná-la inútil, torná-la antiga. Não, Jesus disse: eu não vim revogar, eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim cumpri-la. E declaro a vocês que nenhum tio, nenhuma vírgula sairá da lei até que tudo seja cumprido. Ou seja, a lei de Deus, conforme depois o apóstolo Paulo nos diz, ela é santa e ela é perfeita. Nós só não podemos, como seres humanos falhos, cumprir rigorosamente o tempo todo essa lei sem cometermos algum pecado. O Filho de Deus, o apóstolo João fala isso na sua primeira carta, o Filho de Deus não deve andar pecando. O que é andar pecando, né? É pecar propositalmente, é aceitar o próprio pecado, sem se esforçar para abandoná-lo. E ele mesmo vai dizer que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, que é fiel para nos perdoar. Mas ele sonda o nosso coração e a nossa mente para ver se nós estamos pecando de uma forma deliberada ou se nós estamos pecando por um acidente de percurso e isso é seguido
de um arrependimento profundo, de um quebrantamento e de um esforço de mudança. Confissão de pecados e mudança de vida, transformação. Pai, eu quero te seguir, eu quero te obedecer. Eu quero ser um filho que glorifica o teu nome através da minha vida, através das minhas palavras, através das minhas decisões. Eu quero ter o prazer, Pai, de ouvir do Senhor aquilo que Jesus ouviu do Senhor. Este é o meu filho, esta é a minha filha amada, que me dá muito prazer, em quem me agrado. Continuando aqui o que Jesus estava orando ao Pai. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, unidade, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amados, veja que essa palavra de unidade, né, tem esse propósito. Então, Jesus ali estava orando ao Pai, primeiro, para que nós fôssemos santificados pela palavra da verdade, ou seja, tivéssemos uma única doutrina, que é a doutrina de Deus, e não a doutrina dos seres humanos. Amados, tem muitas religiões. Por quê? Porque religião é algo que foi criado pelo ser humano, e o ser humano é falho. Então há muitas verdades, entre aspas, entre as religiões. Cada uma acha que a sua é a melhor. Mas Deus enviou a sua palavra para dizer que não existe outra. Existe uma doutrina sadia, a sã doutrina que os apóstolos pregaram, que Jesus Cristo veio pregar, os mandamentos do Pai. Amados, veja, se nós olharmos os 10 mandamentos que está lá em Êxodo, nós vamos ver que Jesus Cristo cumpriu cabalmente cada uma delas, cada uma destes mandamentos dados pelo Senhor. Então, isso está lá em Êxodo capítulo 20 e também está registrado em Deuteronômio no capítulo 5, né? Mas vamos olhar aqui só o 20, só para entender como Jesus se santificou, cumprindo a palavra de Deus e deixando-nos o exemplo. Mas ali no Evangelho de Mateus, naquele sermão, ele dá um entendimento mais profundo dessas leis, que não bastava apenas cumpri-las externamente, como atitude, mas no coração. Porque do coração procedem as fontes da vida, do coração também procedem as fontes de morte. Homicídios, adultérios, a mentira, o engano, tudo nasce primeiro no coração e depois se materializa. Por isso, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Assim diz a palavra de Deus. Então veja como Jesus cumpriu. Não terás outros deuses diante de mim. Este era o primeiro mandamento, né? E aí, veja, Jesus Cristo só orou ao Senhor, só orou ao Pai. Ele não buscou nada além do Pai. E viveu na dependência do Pai. E viveu em obediência a todo o plano redentor que o Pai lhe confiou. Ele veio dar o exemplo.
Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore estas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esta era o segundo mandamento, é o segundo mandamento de Deus. Aqui é a forma como nós devemos amar a Deus. Então, primeiro, não tendo outros deuses. Depois, é não adorando nada que seja coisa criada. É isso que Deus está falando aqui. Todas essas coisas fui eu que fiz. Não adore essas coisas, não prestem culto, não confiem nelas. Eu sou Deus. Confie em mim, guarde os meus mandamentos. Jesus fez isto. Terceiro mandamento, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então não jure falsamente em nome de Deus. Não faça essas coisas, não blasfeme em relação a Deus, não distorça a palavra de Deus. Porque Deus não vai ter por inocente aquele que tirar os seus mandamentos, modificá-los, aqueles que acrescentarem coisas, inventarem, distorcerem a palavra, conforme nos orientou, nos exortou, nos advertiu Jesus e todos os seus apóstolos, que foram as testemunhas oculares de Jesus Cristo. Quarto mandamento, lembre-se do dia de sábado para o santificar. Aqui a palavra é sabat, é o sétimo dia. Então, se você trabalha de segunda a sábado, o sétimo dia será consagrado ao Senhor. Consagrado para fazer o bem, consagrado para ler sua palavra, para meditar, para ir ao culto, adorá-lo, louvá-lo, agradecê-lo. Este é um dia para nós lembrarmos profundamente de toda a graça, de todo o amor de Deus sobre a nossa vida. E aí ele continua explicando, 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sabat, é o sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O sétimo dia foi abençoado e santificado. Amados, Jesus Cristo depois deu uma interpretação correta desse texto do sábado. E Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. No sábado é lícito fazer o bem, amar o próximo, ter compaixão. O guardar não significa não trabalhar, não fazer nada. Não é isto. É apenas estar com um espírito de adoração ao Senhor. Verso 11, verso 12, agora começam, então esses 4 primeiros versículos mostram o amor ao Pai, como devemos amar a Deus, e Jesus cumpriu. E aí ele disse assim, Deus diz assim, o 5º mandamento, honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Amados, Jesus honrou o pai e mãe. Quando ele esteve no templo e abandonou José e Maria, e eles voltaram para Jerusalém preocupados com Jesus, Jesus disse, bom, vocês não sabiam que convinha a mim estar na casa do meu pai? Ele estava lá ensinando os escribas, os fariseus, os saduceus, Então, todos que estavam ali no templo. Mas então, Maria disse, filha, não faça mais isso. Não nos deixe assim preocupados. E a palavra diz que Jesus em tudo lhes era obediente, para cumprir a palavra de Deus. Honre o seu pai e a sua mãe. Aí o 6º mandamento, não mate. Jesus não matou.
e nem sentiu ódio por ninguém. Não cometa adultério. Jesus não cometeu adultério. Ele se santificou e ele também não desejou nenhuma mulher de forma impura. Verso 15, não furte. Esse é o 7º mandamento, não furte. Jesus também não roubou. Quando disseram a ele, por que você e os seus discípulos não pagam o imposto de César? Então Jesus manda Pedro pescar e disse, olha, você vai tirar dali, né, uma moeda e você pagará pelo meu e pelo teu imposto. Verso 16, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Então veja, honre pai e mãe, 5º mandamento, não mate, 6º, não cometa adultério, 7º, não furte, 8º mandamento, 9º mandamento, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não minta contra o seu próximo. Se você tiver dúvida, não fale mal dele. Se você não viu e apenas ouviu de alguém, guarde para você. Ore ao Senhor, mas não leve adiante aquilo que ouviu. Não minta sobre o próximo. E o 10º mandamento, não cobice a casa do seu próximo, nem a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Esse é o 10º mandamento de Deus. E Jesus, então, nada cobiçou de ninguém. Ao contrário, o único desejo dele, o desejo do coração de Jesus, eram as coisas eternas. A sua verdadeira comida e bebida era fazer a vontade do Pai que o havia enviado. Amados, olha que coisa maravilhosa. Então veja que viver em unidade é isso. E aí então aqui também vai dizer há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Amados, em Colossenses capítulo 1, então vamos lá, estamos em Efésios, passa Filipenses, Colossenses capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, está em Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, amados, aqui onde Paulo está falando que há um só corpo, Paulo está falando que há uma só igreja. Uma só igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Amados, veja que eu vou até ler até o verso de 23 para fechar essa ideia, né? Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, nele em Cristo, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram
e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amados, veja que aqui o apóstolo Paulo ele está falando do corpo, que é a igreja, e que essa igreja ela tem um espírito e uma só esperança, e que essa esperança é o evangelho. Essa palavra evangelho significa as boas novas, boas notícias de Deus. Então veja que a Bíblia são as boas notícias de Deus para a nossa vida, para a nossa salvação e para a nossa redenção. O único Espírito é o Santo, que Ele fez habitar em nós e pelo qual Ele fala a verdade. Ele nos ensina todas as coisas e nos lembra de tudo aquilo que Deus nos falou, conforme Jesus explicou que era o principal propósito de enviar o Espírito para nós, para a igreja e para dentro de nós. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tenho esse poder, eu estou anunciando a palavra, mas só Ele pode revelá-la no coração de vocês e produzir fruto digno de arrependimento. Há um só Senhor. Amados, qual é o Senhor da tua vida de novo? É você mesmo? É você mesma? A quem você tem seguido? Ensinamentos de homens ou o ensinamento do Deus Todo-Poderoso? Porque quando eu estou passando por dificuldades, meus amados, eu me pergunto, de onde virá o meu socorro? Eu olho para os montes, eu olho para os céus, de onde virá o meu socorro? E a minha alma, pelo Espírito, responde: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. É dele. Não há impossíveis para Deus. Ele é o meu Senhor, porque eu busco a sua palavra, eu busco conhecê-lo, eu converso com ele todos os dias, eu quero intimidade, eu tenho fome, sede de Deus. Eu peço para que ele me ajude a fazer aquilo que lhe agrada, com todo o meu coração. Com todo o meu coração. Há um só Senhor. No que você confia? É num objeto feito por mãos humanas? É por alguém que viveu e morreu e que também está esperando o dia da ressurreição para ser naturalmente ressuscitado para a glória, né? Porque buscou a Jesus Cristo e entregou sua vida a Ele. Ou para juízo, porque não fez isso e perdeu a única oportunidade que tinha ao ouvir o Evangelho, as boas novas, e rejeitou. Em quem você tem posto a tua esperança? Numa religião não pode salvar. Ser humano não pode salvar. Só Jesus, a obra é toda de Deus. Jesus, a palavra, fala, o Espírito Santo revela, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nem orar nós sabemos como convém, conforme está em Romanos 8, versículo 26. E Jesus Cristo, que também intercede por nós junto ao Pai. Somente Ele. Obra completa de Deus. Dependência de Deus. Confie no Senhor, porque há um só Senhor. Amados, Mateus, eu estou caminhando para o final, me estendi um pouco, mas a gente ficou tanto tempo sem o nosso devocional que eu peço até paciência aos irmãos e que vocês estejam com o coração aberto para ouvir ao Senhor. Eu sei que vocês gastam horas assistindo série, filmes, olhando TikTok, jogando e fazendo uma porção de coisas que não tem serventia para o espírito de vocês. Então, o que seria uma hora ouvindo a palavra de Deus para o bem de vocês, não é verdade? Esse é um coração que deseja o Senhor, que ama a Deus, mais do que qualquer outra coisa deste mundo. Amados, mas lá Mateus capítulo 23, olha o que Jesus
diz. Jesus estava falando ali, né, às multidões e aos seus discípulos, né? Ele estava nos alertando, então eu estou falando aqui com relação a essa questão a um só Senhor. Nós já vimos que existe uma unidade e que essa unidade tem que estar firmada em um corpo, um único corpo, que não é o nome de uma igreja, não é uma denominação, é o corpo de Cristo, que são todos aqueles que fizeram de Cristo seu Senhor, independente da denominação. E o que mostra que é do corpo é porque fazem a vontade de Deus e não a vontade do homem. Então este é o único corpo, que é a igreja verdadeira, que se reúne em um templo, em uma denominação qualquer. Há um só Espírito, que é o Santo, há só uma esperança, que é no Evangelho, que é as boas novas de Deus, que é uma esperança convicta de que nós seremos ressuscitados e salvos pela fé em Cristo. E agora há um só Senhor. Então Jesus vai dizer aqui, olha, a partir do versículo 8, eu vou ler antes, até para vocês entenderem o contexto, né? Jesus falou às multidões e aos discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Então os religiosos, né? Os mestres sentaram ali na cadeira de Moisés, que era lido nas sinagogas, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E eles eram os mestres da lei, né? Aí Jesus continua: portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, que está na lei, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Eram hipócritas. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Então é só uma demonstração externa de santidade para parecer alguém santo no sentido comum da palavra, né? Não no sentido original, mas no sentido comum. Mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então nem com o dedo eles querem fazer aquilo que eles obrigam os outros a fazer. Praticam todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos outros. Pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Amados, eram enfeites de cordões trançados, né, que os israelitas amarravam à barra da roupa, a fim de lembrar que eles precisavam ser fiéis a Deus, né? Verso 6. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas. Então, veja, isso é naquele tempo, mas hoje são os primeiros lugares, né, os lugares de honra nos templos, nas igrejas, né? Se vestem com pompas, gostam da saudação, olha, continuando, verso 7, gostam das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Então, são pessoas orgulhosas, soberbas, que buscam títulos e honrarias, né? Mas você, aí vem a orientação de Jesus para aqueles que o seguem. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, que era ele, Jesus. É ele. E todos vocês são irmãos. Ninguém é melhor do que o outro. Amados, não existe autoridade entre nós. A autoridade é Deus, é Cristo, é o Espírito Santo, que fala através da própria palavra. Nós somos apenas instrumentos para explicar a palavra de Deus, mas somos irmãos de todos, não somos melhores. Deus deu dons e talentos para a igreja. Levantou uns para apóstolos naquele tempo, outros para evangelistas, para profetas, para pastores e mestres, com o propósito de edificar a igreja e aperfeiçoar os santos, aqueles que foram separados para Deus, conforme nós já vimos aqui. Efésios capítulo 1.
E aí ele continua aqui. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, entre aspas, está escrito. Ele não está se referindo ao pai biológico, ele está se referindo a outros. Ninguém é pai. Pai é Deus. Muito embora nós geremos filhos espirituais, entre aspas, mas nós não devemos chamar ninguém de pai. Pai é Deus. Pai ou variação desse nome. Ok? Só existe um. Porque um só é o Pai de vocês, aquele que está nos céus. É o que Jesus termina dizendo. No verso 10, nem queiram ser chamados de guias, nem queiram ser chamados de guias, de líderes, não queiram isso. Embora muitas vezes as pessoas acabem chamando, mas isso não pode ser um desejo do meu coração. Não queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. A palavra de Deus é o nosso guia. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amados, a palavra aqui Jesus vai continuar dizendo, vai chamar ali aqueles religiosos, vai dizer para eles que eles são cegos, que não entram no reino de Deus e não deixam que aqueles que estão entrando entrem. Ou seja, enganam, e aqueles que são enganados porque se permitiram enganar, porque a palavra está aqui clara para ninguém ser enganado, se permitiram e por isso também não entram no reino dos céus. Amados, há um só Senhor, uma só fé. Existe uma música que eu não sei cantar, é dos Paralamas do Sucesso, me veio à mente agora, que diz assim, viver da fé, só não se sabe fé em quê. Amados, viver da fé, muitos vivem da fé. Tem gente que prega a fé em si mesmo, tem gente que prega a fé num ídolo, que Deus condena, e que Jesus também condenou, e que os apóstolos também condenaram. É só ler a palavra e vocês verão isto. Então, fé em objetos, em amuletos, fé em superstições, fé nas riquezas. Eu confio nas riquezas. Então há muitas fé no sentido de crer, de confiar. A fé, só não se sabe fé em quê. Mas a única fé que salva é a fé em Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Creia no Senhor Jesus e faça dele o Senhor da tua vida e ele será o teu Salvador. Crer, ter fé, significa seguir aquilo que você confia, que você acredita de todo o teu coração. Se você não segue, você não tem fé naquilo que vai te salvar. Você está confiando em tudo que vai te levar para a perdição. Só Jesus salva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Uma só fé e um só batismo. Amados, para finalizar aqui, batismo, então Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus 3, versículo 13, diz assim: Por esse tempo Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e você é que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vinda sobre Jesus.
e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Amados, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Veja que Jesus se permitiu ser batizado por João, porque assim se cumpria a justiça de Deus. Amados, o batismo do arrependimento é uma forma de demonstrar que fomos justificados pela graça de Deus, pela obra de Cristo Jesus, pela fé no Filho de Deus. Nós vamos ver na Bíblia que nunca, em nenhum momento, uma criança foi batizada. Jesus tinha quase 30 anos. Os seus discípulos e apóstolos foram batizados também depois de adultos, depois de terem aceito Jesus como seu Senhor e Salvador. 3.000 pessoas, está lá em Atos, no capítulo 2, foram batizadas após a pregação, a primeira pregação do apóstolo Pedro, anunciando Jesus Cristo e o Evangelho da graça de Deus. E aí então se arrependeram e foram batizados para se cumprir a justiça. Jesus deu o exemplo. O eunuco, quando recebeu a pregação de Filipe, reconheceu no coração Jesus como Filho de Deus e falou: ali tem água, o que me impede de ser batizado? E então Filipe diz: tudo é lícito para o que crê. E ele falou: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E aí então ele vai e é batizado. O centurião do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Cornélio, está tentando lembrar o nome dele, olhar na Bíblia, Cornélio, e toda a sua casa, que era temente a Deus, e que orava ao Senhor, e dava esmolas, e fazia o bem. Então Deus envia Pedro para pregar o Evangelho para ele, e quando ele crê, então o Espírito Santo desce sobre eles, e ele e toda a sua casa é batizado. Então, amados, vocês vão ver que o batismo, ele é o cumprimento da justiça de Deus e um reconhecimento do pecado e do senhorio de Jesus. É o batismo do arrependimento. E isso só pode ser feito por alguém que tenha discernimento, que consiga tomar uma decisão. Um recém-nascido não sabe nada. Nós só podemos, como a Bíblia ensina, apresentá-lo a Deus e consagrá-lo ao Senhor e orar para que o Senhor cuide daquela criança. Assim como José e Maria fizeram, com Jesus Cristo ao levá-lo ao templo. É isso, meus amados. Então, há um só batismo e há um só Deus, Pai de todos. É isso que nós vimos aqui em Efésios, capítulo 4, dos versículos 1 ao 6. E que essa palavra encontre um lugar no coração de vocês, seja uma semente santa e abençoada, e que o Senhor faça brotar e produzir a 100, a 60, a 30 por 1. Que você seja um ramo ligado à videira verdadeira, que é Jesus Cristo, e produza fruto. Fruto na vida de vocês, fruto para o reino de Deus, fruto digno de quem se arrependeu, a partir de ter ouvido a palavra de Deus, compreendido, confessado ao Senhor os pecados e pedido a Ele: Senhor, eu quero fazer de Ti o Senhor da minha vida. Venha, mora no meu coração, Pai. Muda a minha história. Conduz-me, Senhor, na Tua presença. Que eu sinta a alegria da Tua salvação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Até segunda-feira que vem, se o Senhor permitir.